Corinthians não tem salvação. Início de um sonho, deu tudo errado. Expectativa, frustração, sentimentos de um roteiro que tem se repetido constantemente no Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians já caiu para a Série B. Cenas fora do futebol que resumem o jogo de ontem do Corinthians. Não vai ficar na Série A, não vai. Pô, cara, a gente tava muito próximo da vitória. São 14 jogos, não consegue ganhar 7 jogos dos 14, não faz mais que 15 pontos. Primeiramente, o time tem que jogar mais, né? A gente não vem demonstrando um bom futebol. Mais uma vez perdemos, acho que é falar menos agora, trabalhar mais. E o Corinthians, ao que tudo indica, eles vão deixar morrer. O Corinthians, se continuar assim, vai ser um time de terceira divisão e vai se transformar no Santa Cruz da capital paulista. Que isso, Ivan, não é possível, cara. Essa aí é muito forte, velho. É o que eu tô falando sobre essa gestão. Se não mudar, se não tiver uma transformação radical, escreve: o Corinthians é o próximo Santa Cruz do futebol. Dizem que sofrer faz parte do que significa ser corintiano. E essa é uma história sobre sofrimento, dividida em 4 atos. Até que aos 48 minutos, numa bola que custou a entrar, quase que envergonhada de fazer tamanha crueldade com o torcedor do Corinthians, o Inter empatou pela última vez. O bandeirinha corre, o árbitro indica o gol do Internacional. Gol! Lutou para fazer mais, teve 2 chances de fazer 3-1, o resultado não é bom pro Corinthians. No apagar das luzes, o Hugo se estica todo, eu cheguei a acreditar. Cabeça erguida, dedos apontados para o céu, confiança e fé. Entre essa cena e o olhar pensativo de mais uma frustração, há um espaço de 90 minutos. Início de um sonho, deu tudo errado. Expectativa, frustração, sentimentos de um roteiro que tem se repetido constantemente no Corinthians. Se quer representar um grande clube, um grande clube como o Corinthians, se quer viver grandes coisas, a gente tem que estar forte mentalmente, independente da situação. O time entrou em campo defendendo um tabu de 14 anos, 21 jogos sem perder do Vasco. As fragilidades do Corinthians começaram a aparecer quando o Verratti recebeu no meio da defesa e quase fez 1-0. O Pirata bateu, toca na zaga e vai pra fora, é escanteio! Poucos minutos depois, Lucas Piton, no chute cruzado, fez 1-0. Bateu pro gol lá dentro! No momento que a gente vive, quando você sofre um gol, volta tudo na memória, começa a baixar o nível de confiança, a perna pesa um pouco mais. Faltava criatividade ao Corinthians. Vem chute cruzado, carimbou no Maicon! Entraram Pedro Raul, Giovani, Pedro Henrique, Rian. Ninguém que levasse perigo ao gol do Vasco. É um momento difícil do clube, né? Da equipe também. A gente não tá com muita confiança dentro de campo. Quase no último lance do jogo. E agora quem tem uma falta perigosa é o Vasco. Donelli arrumando a barreira na altura da meia-lua. Juan Esforza fez essa pintura cobrando falta. Gol! Lá na gaveta! O Donelli não alcança! Para passar por cima desse momento, a gente tem que ser forte. Foi uma derrota que muda muito pouco a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro e é exatamente esse o grande problema. O time segue sem vencer fora de casa, continua na zona de rebaixamento. E nessa história, na falta de reação dentro do campo, quase metade do campeonato já se passou. Até aqui, essa é a pior campanha do Corinthians na história do Brasileirão de pontos corridos. São 12 pontos em 16 jogos. Aproveitamento bem abaixo, inclusive, do ano em que o time foi rebaixado, 2007. Esse é o Corinthians que o argentino Ramon Dias, o novo treinador, vai encontrar a partir de hoje. Comprar rápido a ideia dele e sair da situação, não tem como. É a única coisa que não vai levar
Eu, em outro lugar, de sair uma situação dessa, é trabalhando. Vaias, confusão com a polícia, moedas atiradas no campo, invasão de torcedores. Tô tentando invadir o campo, 2 seguranças chegam por ali. E críticas à diretoria às vésperas da eleição presidencial do clube. Cenas fora do futebol que resumem o jogo de ontem do Corinthians. Tem como explicar, é só pedir desculpa pra torcida. Não tem como explicar o que aconteceu hoje. Um péssimo jogo. Escutar as críticas, você tem razão. Realmente tudo deu errado. Não salvamos nada de um jogo como esse. Desde o início, a galera tava pegando no pé do Mano Menezes, que aos 10 minutos apontava pro relógio. Já respondia repetidamente aos críticos. Ele manda na pequena. Os baianos venciam por 1-0 a essa altura. Rezende! Gol! Aí o Fábio Santos, improvisado na zaga. Entrou o atacante Wesley. Passou Acevedo, ele toca por dentro. Mas quando isso aconteceu, já tava 2-0 pro Bahia. Usado golaço! Gol! E dava pra piorar. Antes de meia hora de jogo, pênalti pros visitantes. A torcida tentou zicar. Partiu Tassiano pra bola. Mas Tassiano aumentou o improvável. Em 326 jogos na arena, foi a segunda vez que o Corinthians sofreu 3 gols no primeiro tempo. As pessoas não acreditavam no que vinha. E Mano, indignado, apontava o caminho. Mas a bola só ia pro outro lado. Só pro meio, ela passou Cauli no meio do caminho, desviando o Lucas Veríssimo, vai entrando fora! Estabelece a maior vitória do Bahia sobre o Corinthians na história dos confrontos. E aí, muita gente começou a ir embora. A derrota por 5-1 contra o Bahia foi a maior goleada da história do confronto e também a maior sofrida pelo Corinthians aqui na Arena em Itaquera, igualando um jogo de 2020, quando o time paulista perdeu pelo mesmo resultado para o Flamengo. Decepção a 3 jogos para o fim do campeonato e o rebaixamento segue uma ameaça. Antes da derrota, as chances de cair eram mínimas, mas agora são apenas 3 pontos acima do Cruzeiro e o Corinthians tem um jogo a mais, além de um clima de indefinição e pressão. 2023 tem sido uma gangorra de emoções. E o corintiano tá cansado de olhar pra baixo. Você olha pro Corinthians hoje e você parece que o Corinthians nunca mais vai voltar a ser competitivo, porque você não consegue olhar pra nada que é positivo dentro de todo esse contexto. E clube grande desse jeito, de massa, a pressão vem forte. Enfim, vamos acompanhar. O do Corinthians lamenta, não vai para a Libertadores do ano que vem e não vai para a Copa do Brasil. Fim de jogo em Avejaneira, na Argentina. Para o Corinthians estar na Copa do Brasil do ano que vem, ele precisa de 2 coisas. Ou chegar em 6º lugar. O Corinthians está oficialmente eliminado da Copa do Brasil de 2025. O Corinthians não vai jogar a Copa do Brasil do ano passado, do ano que vem. Isso já está decidido. O impossível não existe. Os limites só existem se você os deixar existir. O poder surge em resposta a uma necessidade, não em resposta a um desejo. Em cada um de nós existe um poder oculto para ser despertado. Eu acredito que a maioria das pessoas não conhece o potencial que elas têm. Não é fraco aquele que tem que se levantar. Fraco é aquele que não quer se superar. Segurem-se, porque o Corinthians voltou. Segurem-se nas poltronas, nas suas casas, onde você estiver. O Corinthians está de volta. É só resolver o Brasileiro e isso vai acontecer em seguidinha e pronto.
vai sair qualquer preocupação que hoje ainda fica incomodando o corintiano para se voltar devidamente para as Copas. O Corinthians hoje encara qualquer adversário. Falamos aqui do Botafogo. Perdeu o jogo? Perdeu. Sofreu nos primeiros minutos, o Hugo teve que trabalhar? Sim. Mas poderia ter voltado para empate, tranquilamente. Tranquilamente. O Corinthians hoje encara qualquer adversário. Porque a diretoria contratou. Fabinho Soldado foi brilhante. Brilhante na janela. O Ramon soube pegar essas peças e montar não um time. 2 times. Ou vários times. Um elenco coeso em que ele pode misturar o meio de campo, ele pode fazer linha de 3, linha de 4, ele pode colocar 3 atacantes, 2, ele pode pegar um atacante e jogar por dentro. Isso é repertório, meus amigos. Isso é treinador de futebol. O Corinthians hoje tem, não um, tem 2 treinadores, tem uma comissão técnica que faz um baita trabalho. Mas ó, do jeito que tá jogando, eu acho que vem coisa boa por aí. A bola, o Rafael Veiga. No gol, Hugo Souza. Um duelo de altíssimo nível nessa grande final do Paulistão. Momento que pode mudar a história dessa decisão. Autorizado o Rafael Veiga. Vem pra bola com a perna esquerda. Partiu o Rafael Veiga. Defendeu! Hugo Souza! Enlouquece o torcedor do Corinthians, Hugo Souza, sensacional! Ele vai construindo uma história brilhante com a camisa do Corinthians! Hugo Souza do cantinho! Fenomenal o goleiro do Corinthians! Ele Alberto, desesperado, é a trajetória de um cara que estava por baixo, chegou a ser humilhado, desacreditado, deu a volta por cima, foi o artilheiro do Brasil e do Brasileirão no ano passado, é o artilheiro do time nessa campanha do título. Os com ajuda psicológica, Luiz. O juiz acaba o jogo, Corinthians campeão! 6 anos depois, o Corinthians, contra o seu grande rival, solta o grito de campeão! Uma final dramática! O Corinthians é o grande campeão do Paulistão Sicredi 2025! Um jogo para a história! Um momento que fica marcado no coração, na mente do torcedor corintiano. Com um herói declarado, Hugo Souza, com nome e sobrenome. 31 vezes, Corinthians campeão paulista. Uma final que leva os torcedores às lágrimas, que tiram um grito que estava instalado no peito. Contra um rival que venceu ano passado, tinha vencido 3 seguidos e queria o inédito tetra. Na casa do Corinthians, não. Um orgulho que fica para sempre marcado no coração do corintiano, defendendo seu território, marcando a sua bandeira. Na Neoquímica Arena, quem manda é o Corinthians. Objeto mais cobiçado do Paulistão Sicredi 2025. O troféu tem dono, e o dono é o Esporte Clube Corinthians Paulista. O timão, o Corinthians, é o campeão paulista de 2025. 31 vezes campeão, maior campeão do estado. Defendendo a sua casa, vencendo o grande rival, voltando a gritar a plenos pulmões. É campeão após 6 anos. Corinthians! Do pênalti tirando. Voltou Robert Guenan de cabeça. Vai sair? Será que vai sair? O Pumita brigou muito. Não deixou sair, não. Foi pra cima do Martínez. Bem, o Martínez travou na bola. Bidon. Belo lance do Bidon. Lá vem Timão. Lá vem Bidon. 4 do Corinthians, 3 do Vasco. Mateuzinho no passe pro Yuri. Pro Memphis! Gol!
sumido quando o Dorival foi demitido, né? Era o Edinaldo ainda, o presidente da CBF. E ele agora vai entregar o troféu pro Corinthians campeão. 8 da noite, 27 minutos, aqui no Maracanã. Alô, fiel torcida, uma imagem pra eternidade. O Corinthians campeão da Copa do Brasil pela 4ª vez. Tranquilo, ninguém sem, né? Léo Ortiz. Aí é bola longa, Cebolinha subiu, afastou André Ramalho, voltou De La Cruz, afastou André Ramalho de novo e vai sobrar pro Yuri pra matar a decisão pro segundo, por cobertura, é golaço! Yuri Alberto chapelando o Rossi, completando de cabeça, e é fim de jogo em Brasília. Esporte Clube Corinthians Paulista, um gigante do futebol brasileiro, começou 2026 da mesma forma que começou e terminou 2025. Campeão da Supercopa. E é um orgulho, o hino fala em orgulho. E orgulho eu acho que é o sentimento que esse torcedor hoje mais vai sentir, de como esse time competiu durante 90 minutos, de como esse time foi atento, ligado, dedicado, e orgulho do tamanho dessa instituição, que passa por tudo que passa, por gestões que deveriam cuidar muito melhor desse clube, mas a grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista é algo que transborda e faz o Yuri Alberto cair em lágrimas. E vem a taça,